Amém. Glória a Deus por isso. Bom dia a todos. Mais um dia especial na presença de Deus. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre decisões que fazem a diferença na nossa vida. A gente sabe que a nossa vida ela é feita de decisões, né? Então, nós somos obrigados a tomar decisões. E quando nós não tomamos decisões, alguém ou alguma coisa acaba tomando decisões por nós, né? Alguma situação, alguma circunstância, acaba tomando a decisão. E essa dificuldade de tomar decisão não pode acontecer com quem tem de verdade o livre-arbítrio. Você foi feito para tomar decisão, né? Porque senão não tem sentido o livre-arbítrio nas nossas vidas. E falando em decisões que fazem a diferença, eu queria mostrar para você que são as pequenas decisões no dia a dia que vai construir ou que vai destruir as nossas vidas. Eu tenho uma experiência com isso que quando eu estava fazendo a administração veio muito clara na minha mente. Eu moro lá na Várzea em um sobrado. E esse sobrado tem 4 casas. Meus pais minha mãe mora em cima e tem mais 3 casas. Eu moro em uma e tem outras 2 de aluguel, né? Que são dos meus pais. E esse sobrado, quando meus pais compraram, a gente veio para cá na década de 1989, 80 e alguma coisa. E ele era só uma casa com 2 cômodos e aí ele foi construindo e desenvolvendo até chegar na rua, né? E durante mais de 30 anos, mais ou menos 30 anos, gente, meu pai mexeu com construção. Pensa num cara que não gosta de tijolo, cheiro de cal, essas coisas, porque eu era o servente de pedreiro. Então, meu pai mexeu com construção dentro de casa, né? Durante 30 anos. E nesses 30 anos, é verdade que tem 4 casas lá. Mas, nas minhas contas, deve ter umas 6 ou mais casas lá. Porque era um tal de quebrar e fazer de novo. Pelo amor de Deus. E ele tinha esse negócio de, não ficou muito bem aqui, eu vou quebrar, vou fazer de novo. E nunca procurava a instrução de um profissional, fazia meio que a olho. Então, era aquele negócio de quebrar 200 vezes e fazer novamente, né? E tudo começava, gente, com uma pequena coisinha. Ele ficava parado assim, eu lembro. Aí eu olhava para a parede, olhava para o lugar e falava assim, e se a gente tirar essa parede daqui? Eu falava, oh, meu pai. Que nunca é uma parede, entendeu? Nunca é uma coisinha pequena, nunca é um degrau. Sempre tem algum encanamento, tem um negócio e a coisa tomando aquelas proporções. Mas o que eu quero trazer para você é que nas minhas contas, umas 6 para mais casas que ele fez naquelas 4 casas, tudo começava numa decisãozinha pequena. Era tirar uma coisinha de nada. E aquela coisinha de nada foram 30 anos da vida dele. Gente. 30 anos da nossa vida também, porque a vida passa e não espera ninguém. Né? E nem em todos esses anos, tudo começava por uma pequena decisão. Porque é disso que a nossa vida é construída. A nossa vida é construída não são nas grandes decisões que a gente toma na nossa história. Com quem eu vou me casar, a empresa onde eu vou trabalhar, onde eu vou morar, a profissão que eu vou ter. Todas essas grandes decisões, elas são consequências de pequenininha, que eu vou tomando, e daqui a pouco eu me caso com uma pessoa, porque eu fui tomando pequenas decisões e cheguei a esse momento. E assim por diante, todas as grandes coisas da nossa vida começam pequeno. E aí a gente fica preocupado com os grandes problemas da nossa vida, com as grandes adversidades, com aquela área na nossa vida que a gente olha assim, olha que esse problema aqui, essa coisa grande que eu tenho que mover. Mas essa coisa grande que hoje eu tenho que mover começou pequenininho. Começou com uma decisão minha, certo ou errado, não sei, ou com uma falta de decisão que alguém tomou por mim, aquilo foi se construindo, foi se perpetuando e hoje aquilo que talvez era uma pedrinha de nada é uma montanha hoje intransponível. Mas tudo começou nas pequenas decisões. E aí a gente vem carregado de más decisões, montanhas para Cristo, entrega a nossa vida para Ele, Ele alivia a nossa alma. Quem aqui, depois de ter feito a oração de salvação, sentiu um alívio na alma? Quem aqui? Pode erguer a mão. De verdade, se você não sentiu, fica tranquilo. É aquele sentimento de paz, de que agora vai. Agora foi? Não foi. Por que não foi? Porque Deus não é mágico.
Deus, ele provou que estava com você, alívio na alma. Agora, para você reconstruir a sua vida, e o nosso Deus, ele é profissional em reconstrução de vida, desde Gênesis capítulo 1 e versículo 2, gente, ele está só reconstruindo. Desde lá, ele então, que está reconstruindo a nossa vida, ele é profissional nisso, ele trabalha da mesma forma. Ele não trabalha com o bolo completo, ele trabalha com os ingredientes, ele trabalha com pequenas decisões. Eu queria levar a igreja hoje, levar você a olhar diretamente para essa área que está trazendo tanto sofrimento para a sua vida e você visualizar quais são as decisões, não as grandes, mas a pequenininha. E o que eu chamo de decisão pequenininha? É aquela decisão que eu tomo no meu dia a dia. É aquela decisão que ninguém está olhando, só eu estou sozinho lá e eu tenho um caminho para a direita e um para a esquerda. E qual que eu vou escolher? É essa decisão que faz a diferença. É essa decisão que lá na frente eu vou me alegrar ou eu vou chorar por tudo que aconteceu para trás. Na verdade, quando a pedra no sapato aperta, quando as coisas dão errada na nossa vida, a adversidade coloca a gente contra a parede, a gente tem assim, a gente perde, né, como foi falado na semana passada, um pouco da lucidez, e a gente fica olhando, meu Deus, como que isso foi acontecer na minha vida? Né? A gente sai assim da casinha, como que isso aconteceu? Por que as coisas estão assim? Por que não dá certo? Mas, se a gente encarasse de maneira racional, de maneira lúcida, como a gente vem aprendendo, se você vê aquele monte, você consegue pegar os fios da meada e trazer até naquela pequenininha decisão. Aquela decisãozinha que foi se perpetuando, foi se perpetuando, foi se perpetuando, eu não fui dando atenção, foi crescendo e se desenvolveu naquilo que se desenvolveu. Como que eu reverto isso? Esperando um Shazam do céu? Shazam está mudando a minha vida? Não, gente. Eu reverto isso trazendo a consciência para a minha vida. Trazendo o relacionamento, a pessoa do Espírito Santo comigo. E fazendo o quê? Pequenas decisões que fazem a diferença. Voltando a tomar pequenas decisões que vão fazer um monte diferente. Pequenas decisões que vão desconstruir aquilo que eu construí de errado. E pequenas decisões que vão construir o certo. É nas pequenas decisões que Deus trabalha. Deus é o Deus que criou todas as coisas. Ele criou o mundo, a galáxia, o universo. Mas é o Deus que fez o grão do pó de areia. E é por causa do grão de areia que existe tudo. É o Deus que startou lá no comecinho. É o Deus que faz um ser humano de pequenas células. Esse é o nosso Deus, das pequenas decisões. Nosso Deus é um Deus eterno, por isso Ele nunca vai desistir da sua vida. Nunca vai desistir da nossa vida. E um Deus de amor. Ele continuamente vai tentar te ajudar na hora que você estiver sozinho e precisar tomar essas pequenas decisões, te levar para isso. Eu quero mostrar para você, através desses versículos que a gente vai ler hoje, que não foram só nós que precisamos, que não é só nós que precisamos tomar pequenas decisões. Todos os heróis da Bíblia, inclusive Paulo, a segunda pessoa mais importante do Novo Testamento, pessoa mais importante do Novo Testamento, depois de Jesus, que mais escreveu o Novo Testamento, ele precisava tomar diariamente pequenas decisões que fizeram a diferença na vida dele. Hoje eu estou com uma Bíblia com a tradução mais tradicional, tá? A gente até tem aqui no TR. Então vamos lá, Gálatas capítulo 5. E aí você deixa aberto que a gente vai voltar, tá? Nos versículos. A gente vai ler todos esses versículos aí. Começa lá no versículo número 5. Então a gente vai ler agora o 5 e o 6. Gálatas capítulo 5. Agora a gente vai iniciar o 5 e o 6. Vou começar. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Agora o versículo 13 e 14. Vamos lá? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne,
Sede antes servos uns dos outros, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora o 17 e 19. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, que são prostituição, impureza, lascívia. Agora o 22 até o 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Até aqui, queridos. Mantenha a sua Bíblia aberta, que a gente vai usar esses versículos. Deixa eu trazer para você um pouquinho sobre a história que Paulo está travando aqui dos Gálatas. Essa carta foi uma das primeiras que Paulo escreveu. O que estava acontecendo? Paulo era um apóstolo missionário, então ele saiu de Jerusalém e ele foi pregar o evangelho de Cristo para os gentios. Um dos locais que ele chegou foi a Galícia, que é onde vivem os Gálatas. Ele pregou o evangelho, desenvolveu igrejas naquele local, e aí qual que era a estratégia de Paulo? Ele ia no local, ele pregava, ele desenvolvia dentro das casas das pessoas a igreja, aí ele formava líderes da igreja, então ele ficava lá 1 ou 2 ou 3 anos com aquelas pessoas, ensinava a esses líderes, depois ele ia para outro local. E aquele líder ficava cuidando da igreja. Tá? Então essa era a estratégia dele. E ele fez tudo isso. Ele foi lá, falou de Jesus, as pessoas se converteram, e aí ele começou a trabalhar com a igreja, formou líderes, deixou esses líderes lá e foi embora para formar a igreja em outro lugar. Um apóstolo missionário. E aí ele estava em outro lugar e ele fica sabendo que foram alguns mestres de Jerusalém, chamados judaizantes, para lá. E eles começaram a trazer problemas para os Gálatas. Por quê? O judaizante daquela época era aquela pessoa que ele acreditava em Jesus. Ok? Acredita em Jesus. Mas além de Jesus, a gente tem que praticar a lei de Moisés também. E o que não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho. Então eles começaram a trazer os Gálatas para essa visão. Tem Jesus? Ok, mas tem que fazer os 600 preceitos da lei ainda. Então tem que se circuncidar, tem que guardar o sábado, todas essas coisas que quem faz é o judeu. E aí Paulo ficou sabendo disso. E por causa disso ele escreve a carta aos Gálatas então. Tá? E aí ele escreve as cartas aos Gálatas falando para essas pessoas, olha como rapidamente vocês se desviaram do evangelho verdadeiro para um evangelho falso. Né? E ele começa então na sua carta a combater todas essas questões. Além de todo esse problema do mundo judaizante, que eram as pessoas que queriam colocar os preceitos judeus dentro do cristianismo, ele tinha um outro problema. Tinha o pessoalzinho também, que era da graça, agora eu estou na graça, eu posso fazer o que eu quero. A pessoa ela estava na graça, ela entendia isso, e aí por causa disso ela achava que ela podia fazer o que ela queria. Naquele tempo, participar das festas pagãs e fazer tudo que a carne desejava. Não tinha problema, é tudo graça, é tudo legal. Então ele escreve essa carta para trazer o equilíbrio dos dois pontos. Eu não quero você judaizante, eu não quero você um fariseu, um religioso, mas eu também não quero que você fique no mundo, porque não é para isso que Deus te chamou. Então ele traz para cá, para a centralidade de Cristo. Cristo, eu não preciso mais da lei, porque eu sou salvo pela fé em Cristo, mas por amor a Ele, eu não faço mais essas coisas. Eu permito que o Espírito Santo molde a minha vida. Basicamente o cristianismo que a gente segue hoje, tá? A proposta de cristianismo. Agora, vamos aos esses versículos aqui. Olha que interessante, o que esses versículos que a gente leu, eles têm em comum? Eles têm em comum todo o começo deles. A primeira palavra deles tem em comum alguma coisa. Versículos 5 e 6, ele fala, porque nós, versículo 6, porque, versículo 13 ao 14, porque vós, 14, porque
versículo 17 ao 19. 17, porque, 18, mas, 19, ora, agora versículo 22, mas, que é mais o fruto do Espírito, e o 25, se. Todas essas palavras, e agora eu vou dar uma aula de gramática para vocês. Vocês fugiram da escola, achou que tinha acabado, né? Não acabou. Todas essas palavras, sabe o que elas são? Conjunções dentro da nossa gramática. Elas são chamadas de conjunções. O que é uma conjunção? Uma conjunção é uma palavra que ela liga uma oração à outra. Por exemplo, eu vim ao TR e a Liliane veio também. O E é conjunção de ligação. Ok? Entenderam? Então, mais ou menos isso. A conjunção, ela assume diversas formas. E uma das formas que ela assume, ela aparece quando a próxima oração que você vai usar é para contrariar a primeira frase. É o que Paulo está fazendo aqui. Antes de cada um desses versículos, ele fala sobre o problema que Gálatas estava enfrentando. Depois ele insere essa conjunção, porque, e aí ele começa a falar novamente contra aquilo que eles estavam fazendo. Então toda conjunção ela tem esse sentido que ele estava usando. Essa forma de escrever não está só em Gálatas. Aqui no capítulo 5 ele aparece mais vezes. Mas todos os livros, ele usa isso quando ele vai refutar uma ideia. Então ele explica a ideia que ele vai refutar, ele coloca essa conjunção e ele explica aquilo que ele crê, que contraria essa primeira ideia. Tá? Então por que ele faz isso? Ele faz isso para mostrar que aquela ideia primeira não é a ideia que vem de Cristo para a sua igreja. E sempre que ele começa dessa forma, com essa conjunção, na base dessa conjunção, sabe o que está? Uma decisão. Está uma decisão de contrariar o que estava sendo falado na época. Está uma decisão de se impor contra aquilo que as pessoas tinham como normal. Está uma decisão de ele se colocar a favor de Cristo e contra aquilo que as pessoas estavam tentando colocar de falsa doutrina. Estava lá uma decisão de Paulo. Então esse Paulo que a gente ouve aqui, que a gente prega, que a gente vê aqui, tudo aquilo que ele fez em prol do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é o Paulo que teve encontro com Cristo lá na estrada para Damasco, aquela coisa maravilhosa. Não é o Paulo das grandes decisões, eu decido ser um missionário, um apóstolo dos gentios. Não, esse Paulo que a gente está vendo é o Paulo cristão. É o Paulo que ele tinha que tomar pequenas decisões todos os dias. Que dentro de uma carta, dentro de um pequeno trecho da carta, você vê pelo menos quase que 10 que a gente leu aqui, decisões que ele tomava, pequenas decisões, diariamente. Paulo, ele não vivia, como todo cristão não vive no automático, gente. A vida não acontece no automático, a vida ela é empurrada no automático. Mas assim como nós hoje, Paulo também, ele precisava conscientemente, ativamente, tomar pequenas decisões que foram então desenvolvendo o evangelho que chegou até nós. De maneira que se ele não tomasse essas decisões, deixasse a coisa correr, porque você lê no livro de Gálatas também, que as pessoas estavam falando, não, Paulo faz a mesma coisa. E ele fala assim, não, eu não faço nada disso. Eu sou contra esse evangelho judaizante. De maneira nenhuma eu faço isso. Porque se eu fizesse, eu não seria perseguido. Pequenas decisões que fizeram com que ele fosse perseguido. Mas mesmo assim, ele continuava tomando as pequenas decisões que fizeram do ministério dele e do legado que ele deixou para as nossas vidas algo de valor, algo que faz sentido, algo que hoje a gente entende que a fé não é porque eu faço obras da lei, não é porque eu faço caridade, não é por causa disso que eu sou santo. Eu tenho Cristo no meu coração, eu vou morar no céu por causa da fé que eu tenho em Jesus Cristo. Ponto. E isso foi protegido
Eu quero enfatizar, não por grandes decisões, mas por pequenas decisões diárias, que ele tinha que se levantar e tomar. Que não era outra pessoa que fazia por ele, ele tinha que se posicionar contra. Ele que tinha que levantar, olhar para o coração dele, aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo revelou para ele e falar, não, isso está errado. E combater lá na base, lá no começo, as ideias erradas que as pessoas queriam colocar dentro do cristianismo. Da mesma forma é a nossa vida hoje. Todo cristão, salvo na pessoa de Jesus Cristo, ele tem não só o direito, mas a responsabilidade de tomar decisões que são influenciadas pelo Espírito Santo com os valores, princípios e prioridades de Deus, de Cristo. E é tudo que a gente não vê. Dentro de um mar de pessoas que são empurradas no automático, sabe quem estão dentro desse mar? Dentro dessa tromba d'água, dentro dessa enxurrada? Os cristãos. Cristãos que estão empurrados com o mundo, achando que aquilo que o mundo está falando é verdade, deve ser mais ou menos isso mesmo, porque não conhecem os valores, princípios, prioridades de Deus, não têm o relacionamento com o Espírito Santo que devia ter e por isso não conseguem, na hora que vai tomar a decisão pequenininha, aquela decisão que é do dia a dia, aquela que vai fazer a diferença lá na frente, não consegue ter essa visão do futuro. É só uma visão normalmente a curto prazo. Qual decisão me beneficia agora? E aí eu tomo uma decisão que, entre aspas, parece me beneficiar agora, mas que vai trazer um prejuízo lá na frente. Sempre que eu faço isso, eu, como cristão, estou sendo empurrado com uma enxurrada. E aí é fácil mesmo. Alguém já me perguntou, Wagner, por que é tão difícil ser cristão? Parece que os outros lá fora sempre estão abençoados, sempre estão melhores e fazem tudo errado. Mas é isso mesmo, querido. Se você está dentro de uma enxurrada, sendo levado, a gente passou por vários problemas em Minas agora, né? Você vê lá os carros, as pessoas sendo empurradas, é muito mais fácil, é só deixar ir. Agora, quando você resolve dar um giro de 180 graus e se colocar contra aquilo que o mundo fala para você viver, aquilo que o mundo fala para você acreditar, aquilo que o mundo fala sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre a sua empresa, contra isso, é lógico que você vai enfrentar problemas. Vai enfrentar problema, porque você está se colocando contra a sua própria carne, colocando contra as propostas do mundo, colocando contra aquilo que o diabo fala na sua vida. Sabe quem eu vejo aqui? Que eu vejo uma pessoa normal como a gente, do dia a dia, porque parece que as pessoas que estão escritas na Bíblia, como a gente vê pouquinha coisa dela, parece que ela só aparecia naqueles momentos grandes, né? Mas não, são pessoas do dia a dia, pessoas como nós, que tinham que trabalhar, tinham que levantar cedo e correr atrás de fazer um pagamento, que tinha os seus problemas na família para resolver. Essas são as pessoas. Só que são pessoas que escolheram a decisão por Cristo, não aceitando só a Jesus. Já aceitei a Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Amém, agora é tudo beleza, agora tudo vai. Não. São pessoas que assumiam a responsabilidade das pequenas decisões e lá, sozinho, quando ninguém estava olhando, lá só eles e eles mesmos optavam sempre pela decisão aonde Cristo se fazia presente, que colocava para fora os valores de Cristo, os princípios de Cristo, as prioridades dele, e nessas pequenas decisões construíram o legado que deixaram para a gente. E nós? Como que nós estamos construindo a nossa história, a nossa vida? Você está tendo essa consciência de que é lá no pequenininho que a gente tem que tomar decisões certas? Não é a hora que o negócio estoura. Não é a hora que o negócio sai de giro. Não é naquela hora. Porque aquela hora, normalmente, ela é cheia de desespero. Mas é lá no começo. É no falar não para as pequenas coisas. Não é quando o filho está na cadeia que eu vou me preocupar. Eu tenho que falar não e disciplinar ele agora. É não. Pegar as coisas do amiguinho errado. Você está entendendo essa figura que eu estou dando? É uma figura só. Errado. É no
É nas decisões pequenas, queridos, que está a nossa vitória. A gente não pode abrir mão disso na nossa vida. A gente não pode abrir mão da consciência cristã e trazer ela só para um culto de domingo ou para o dia do PG. A consciência cristã ela tem que ter acordada em todos os momentos. Na minha empresa, no meu trabalho, quando eu estou andando de carro, quando eu estou com a minha família, tem que estar ligado. Porque nós fomos chamados, sabe o que significa entregar a vida para Cristo? É ser chamado da morte para a vida. Alguém que está morto, ele é empurrado. Eu nunca vi um morto andando para o funeral dele. Ele é carregado. Mas alguém que está vivo, escolhe o caminho. E Deus deixou esse livre-arbítrio para a gente, para nós escolhermos esse caminho. Para nós fazermos as pequenas escolhas que vão construir o todo. Agora, quando eu abro mão do meu livre-arbítrio, eu deixo a vida me levar, eu deixo as coisas correrem da forma como tem que correr, de qualquer maneira, eu tenho problema lá na frente. Porque livre-arbítrio é justamente, as pessoas lá fora acham que é a liberdade de escolha. Não, troca a palavra, é a responsabilidade de escolha. Isso é livre-arbítrio. E só pode ter o livre-arbítrio na sua forma completa, porque nós temos a estrutura espiritual, emocional, racional e física. Quem não tem Cristo, ele toma as suas decisões, tem o seu livre-arbítrio no nível mais superficial possível. Por quê? Porque lá no nível existencial, no espírito, como diz a palavra de Deus, o seu espírito está separado de Deus. E uma vez que esse espírito está separado de Deus, sempre que ele está tomando as decisões que realmente são importantes em sua vida, aquelas decisões que vão fazer com que ele chegue a algum lugar, lá no pequenininho, que vai fazer ele chegar a algum lugar, essas decisões não são decisões do seu livre-arbítrio de verdade. Ele acha que é, mas não é. Porque no seu espírito, alguém que não tem Cristo no seu espírito, ele está desconectado de Deus. E aí o diabo traz a mentira, engana essa pessoa, fazendo ele optar por 6 ou meia dúzia. Agora, uma vez que você entregou a sua vida para Cristo, e Paulo deixa muito bem claro isso, quando ele começa a falar sobre a carne militando contra o Espírito, foi colocado nas nossas mãos o protagonismo verdadeiro de fazer escolhas. Escolhas na região mais íntima, que é a minha região espiritual, existencial, a minha motivação existencial, nas minhas emoções e razão, e também fora de mim. Porque lá no meu ser, no meu espírito, eu tenho agora a oportunidade de escolher se eu quero a carne, se eu vou deixar o mundo, os espíritos malignos me dominarem, as mentiras do diabo, ou se eu vou optar por aquilo que o Espírito Santo está colocando diante de mim. É lá que começa o livre-arbítrio. E um cristão que ele é consciente disso, querido, ele não abandona essa decisão. Ele não deixa para outro tomar a decisão. Ele toma essas pequenas decisões por aquilo que o Espírito Santo fala, por aquilo que a palavra de Deus fala, ainda que tenha um custo para ele. Porque cristão, queridos, ele é um agricultor. Ele vai plantar agora porque ele sabe que lá na frente ele vai ter uma colheita boa. Agora, quem não está em Cristo está simplesmente sendo empurrado com a vida. E aí lá na frente tem as consequências desastrosas que a gente está vendo por aí acontecer. Por isso que o mundo está do jeito que está. E nós? Como que é o nosso dia a dia? Como que é o nosso dia a dia? A hora que eu estou sozinho, a hora que eu tenho que tomar uma decisão em relação àquele relacionamento, a hora que eu tenho que tomar uma decisão em relação à empresa, em relação à minha vida profissional, à minha vida financeira, como que eu gerencio tudo isso? Porque são essas que vai fazer a diferença. Não se engane. Nada vai acontecer por mágica na nossa vida. Nada vai acontecer de uma hora para outra. As coisas vão acontecer quando você vai tomando pequenas decisões e aí você olha para trás, você sabe exatamente por que você está aqui. E você sabe quais foram as decisões que te levaram a ficar aqui. É trazer a consciência mesmo. É para ser mais difícil para a gente mesmo. Porque nós temos a consciência de que existe uma luta espiritual acontecendo. Não se engane.
As pessoas lá fora pensam que não. Deixam a vida que não. Mas você que está com Cristo tem uma luta espiritual acontecendo, não só fora, mas muito mais dentro de nós. E essa luta espiritual só vence por quem toma decisões influenciado por Cristo. Influenciado pelo Espírito Santo de Deus. E que não abre mão da sua própria vida. Que não deixa isso para o mundo tomar decisões. Que não deixa isso para os outros tomar decisões. Que não deixa isso nem para a sua própria carne tomar decisão. Não. Eu sei o que é melhor para mim, de acordo com aquilo que Cristo está falando. E aí a sua vida é construída. E aí você consegue deixar um legado positivo. É lógico que no meio do caminho tem os nossos erros. Ninguém é perfeito. Mas, dentre erros e acertos, quem resolve tomar a decisão e ser responsável pelas pequenas decisões na sua vida é alguém que vai colher muito mais acertos do que erros. É alguém que vai ter muito mais para se alegrar, para compartilhar de experiência positiva com as pessoas, do que a outra pessoa que simplesmente deixa a vida ir da forma que tem que ir, de qualquer jeito, vai embora. Essas decisões, segundo Paulo fala, elas precisam ser influenciadas pelo Espírito Santo na nossa vida. Existem duas coisas que são extremamente importantes que todo cristão deve saber. Todo cristão deve saber. Primeiro, você tem força para tomar as decisões que você precisa quando você se relaciona com o Espírito Santo. Olha o que Paulo fala aqui, no versículo de número 5, primeiro versículo que a gente leu. Porque nós, olha a continuação. Esse porque nós é uma decisão dele, tá? Porque nós, olha a continuação. Pelo Espírito, só até aí. Então, veja como que ele está construindo as suas decisões. Eu falei para você até agora que é importante você se preocupar com o pequenininho, com a decisão pequena, com a decisão diária, que vai fazer você construir o todo. Agora, como? Eu vou te ajudar. Como que você toma essa decisão? Primeiro, se você entregou sua vida para Cristo, você é livre para tomar essa decisão. Ainda que seja uma decisão difícil. Ainda que você acha que não vai conseguir. É tudo mentira. É a forma que o inimigo usa para controlar a nossa mente. Ainda que você olhe para um problema e fale assim, isso aqui não tem mais jeito, cara. Isso aqui não tem mais como resolver. Ah, não, eu preciso de uma resolução grande para mim resolver isso aqui agora. Porque se eu for entrar por esse caminho de tomar pequenininha decisão, o problema aqui já vai ter ido embora. Já vai ter piorado a situação, já vou ter perdido algo importante na minha vida. Não, é mentira tudo isso. Você começa a consertar a sua vida a partir das pequenas decisões. Você entendeu isso? Amém. Agora, como você tem ajuda para isso? Duas coisas que o cristão precisa saber. Primeiro, ele precisa ter e manter relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Não existe, querida, a possibilidade de um cristão vencer, de um cristão receber ânimo, receber fortalecimento para ele enfrentar o que ele precisa se ele não manter relacionamento. Uma vida que não mantém relacionamento é uma vida religiosa e bonita, ok, amém. Mas não é uma vida de parceria, de relacionamento pai e filho. Então precisa manter relacionamento. Como que Paulo tomava as suas decisões? Pelo Espírito. Não é o Espírito que tomava, porque eu tomei. Mas quem é que me ajudou? Quem é que me fortaleceu? Aonde foi que eu encontrei forças, motivos, significado e sentido nessa decisão? Foi no Espírito, enquanto eu me relacionava. E aí eu quero chamar você a essa responsabilidade. Como está o teu relacionamento com o Espírito Santo? Como está o teu relacionamento com Deus? É aí que você vai ganhar força. É aí que Deus vai fazer sentido. É aí que você vai ter a capacidade de tomar uma decisão que talvez não te favoreça agora, mas que você vai ter uma colheita maior e melhor lá na frente. Uma decisão, talvez, aonde você tenha que abrir mão da tua própria razão para ser feliz lá na frente e não ser triste com razão.
Essa é a proposta de Cristo. Enquanto você se relaciona, enquanto você permite-se ser influenciado pelo Espírito Santo, Ele te ajuda a construir novas decisões. Primeiro, relacionamento. Não tem jeito, querido. Tem que se relacionar com Deus. Deus não é um Deus de religião. Deus não é um Deus... Nós não temos pregado isso de maneira nenhuma. Todas as vezes nós falamos, tenha consciência do que o Espírito Santo está em você. Queira se relacionar com Ele. Queira esse relacionamento. Pratique esse relacionamento. Cresça e se desenvolva nesse relacionamento. Não seja um cristão superficial, mas se aprofunde no relacionamento com Deus. Porque você vai encontrar força, ânimo que você precisa. E segundo, e aí entra a verdade que a gente tem falado aqui, que a vida cristã não é uma vida só espiritual, onde Deus faz tudo. Não. Se relacionou com Cristo? Se relacionou com o Espírito Santo? Amém. Agora, levante-se como protagonista da sua história, que você é, e tome você a sua decisão. Tome você a sua decisão. Trabalhe ativamente na sua vida. Uma vez que eu estou me relacionando com o Espírito Santo, a próxima coisa que eu vou fazer é me levantar como um filho amado e aceito de Deus e tomar a decisão de não viver mais refém de pensamentos que eu vivia antigamente, de começar a construir o novo na minha vida, ainda que eu não veja agora os benefícios desse novo. Essas duas coisas andam atrelado dentro do relacionamento com Deus, dentro da vida cristã. Então, querido, você não tem força para tomar suas decisões se você não se relaciona. E se você não toma as suas decisões lá no comecinho, lá quando as coisas estão começando ainda no seu dia a dia, você não consegue colher aquilo que você precisa na frente. Quem aqui não quer uma família feliz? Quem aqui não quer um casamento feliz? Quem aqui não quer uma empresa feliz? Quem aqui não quer ter vida dentro de si? Ou é gostoso viver com depressão, viver com tristeza, angústia no coração? Jamais! Todos nós queremos o melhor, mas o melhor, ele é construído, não dado. O melhor é construído, não é dado. Não é entregue de bandeja. É construído. E se você é cristão, é construído com relacionamento com seu Pai, com relacionamento com o Espírito Santo. E uma vez que Ele falou para você, esse é o caminho, você pega esse caminho e vai. O Espírito Santo falou assim para Jesus, o caminho para você é a cruz. Ele se levantou e foi para a cruz. Pedro tentou falar para ele, não, Senhor, imagina, não fale isso de você. Você não vai morrer coisa nenhuma. Todos os discípulos, ou pelo menos a maioria, acreditava que chegando em Jerusalém ele ia se tornar o rei. A gente ia expulsar o Império Romano e as coisas iam mudar. Todos esperavam isso dele. Mas o Espírito Santo falou para ele, porque ele era influenciado, o Espírito Santo estava sobre ele, que o caminho dele era a cruz. Então ele se levantou e toda decisão que ele tomou levou ele para a cruz. A cruz de Cristo, eu estava estudando sobre a cruz de Cristo, um livro maravilhoso. A cruz de Cristo ela é tão verdadeira na vida dele que até o material no qual ele foi pregado foi o material com quem o pai dele ensinou ele a trabalhar. Sabe qual era a profissão dele, né? Carpinteiro. Ele trabalhava com a madeira essa, que ele seria pregado na cruz do Calvário. Ele tomava decisões. É aqui que eu vou. É aqui. E ele foi construindo o seu ministério até chegar lá. Uma decisão que talvez não, que com certeza, para todos nós, loucura. Para todo mundo de antigo, loucura. Mas uma decisão que hoje nos dá salvação, que nos dá esperança hoje. E assim como o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, os santos do Antigo Testamento e esses do Novo Testamento, todos os discípulos, inclusive Paulo, o apóstolo dos gentios, você está vendo aqui, ó, a gente pode contar os versículos em um único capítulo, o tanto de pequenas decisões que ele tomou, que deixou um legado positivo para a gente. Como você acha que vai deixar um legado positivo da sua vida para alguém?
É na hora das grandes decisões? De maneira nenhuma. É a hora da decisão onde ninguém está te vendo. Onde não tem glamour, não tem os olhos das pessoas. Aonde você é contrariado. Aonde a sua carne sofre. Aonde o seu orgulho é afrontado. É lá, querido. É lá que a gente vai tomar a decisão. Que vai construir a vida que Deus tem para nós. Aí sim, você vai olhar para trás e vai falar, hoje eu vivo a vida que Deus tem para nós. Que Deus tem para mim. Queria convidar o nosso louvor para vir aqui. Quero te convidar para ficar de pé nesse momento. Eu quero terminar, queridos, lendo o último versículo que a gente leu para você, o versículo 25. E vou explicar ele para você. Paulo começa assim, ó. Se. Esse se, lembra? É aquela conjunção. E na base de toda conjunção está uma decisão própria. Se vivemos no Espírito, também andemos também no Espírito. Duas frases. Se, minha decisão. Vivemos no Espírito. O que significa isso? Significa que um dia, algo que você não podia fazer, que era dar vida para você mesmo, Cristo deu essa vida. Essa palavra vivemos é zoe, que significa a vida eterna. Nós não podíamos fazer isso. Esse versículo evidencia a parte de Deus e a parte do homem. Esse aqui, ó, vivemos no Espírito, é a parte de Deus. Porque ninguém aqui podia subir ao céu e pegar a salvação para si próprio. Nós estávamos, queridos, com o nosso destino selado. É que de vez em quando a gente perde essa visão. Nós estávamos com o nosso destino selado e o nosso destino era a morte eterna. Não tinha salvação para a gente. Pode fazer caridade o resto da vida, queridão. Não vai ter salvação. Mas Ele desceu do céu e Ele deu zoe, a vida eterna para nós. Agora que Ele deu a vida eterna, aí, vírgula, Ele continua. Andemos também em espírito. Agora, andar, verbo de ação, se levantar, realizar. Somos nós. Mas não a partir do nada, a partir da nova natureza que Deus entregou nas suas mãos. Que Deus colocou dentro de você. E a partir disso, construir o novo que tanto você precisa na sua vida. As vitórias não são, querido, a vitória de um corredor de maratona não é quando ele cruza a linha de chegada depois de 40 e tantos quilômetros. A vitória dele é diariamente no seu treino, aonde ninguém vê, onde não tem televisão, onde não tem nada, onde ele não ganha dinheiro, onde não tem nada. É lá no seu treino que ele constrói a vitória dos 42 quilômetros. Sabe onde você vai construir a sua vitória dos 42 quilômetros? É nas suas pequenas decisões mesmo. É na hora que o mundo falar, esse caminho aqui é o mais fácil. Vai lá e faz isso mesmo. Mete o pé em tudo. Você falar, não. Eu já aprendi com Cristo que o caminho é outro. E eu vou viver esse caminho, ainda que doa para mim. Aí você constrói a verdade para você e a vida. Faça a opção por Deus em todas as suas decisões. E Ele vai te honrar por causa disso. Nosso Deus é um Deus que honra as pessoas que optam, que fazem a opção pela vida com Ele. Vamos louvar a Deus e no seu coração faça a opção por Ele, por Deus nas nossas vidas.